Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos inaugurar a Biblioteca Selvagem, como já havia dito aí em vídeos anteriores, que é uma parceria com a Wide People, e nós vamos mostrar hoje então a coleção exclusiva de camisetas, moletons, canecas, eco bags, né? Com vários escritores malditos, então será uma seleção, uma série, sempre acompanhando de um vídeo, né, falando da vida e obra desses autores, tá? Para quem já é fã dos beatniks, vamos começar então com a Santíssima Trindade, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, né? O primeiro vídeo então é sobre Jack Kerouac, e aqui está a estampa, né, a nova estampa da Wide People, Kerouac. E então conheçam a loja, o site aí da Wide People, links abaixo do site, do perfil no Instagram. Então vamos aí para o vídeo, né? Jack Kerouac então. Vamos lá. Kerouac é um dos beats mais badalados, controverso, rebelde, né? E trágico da chamada geração beat, né? Jean-Louis Le Bris de Kerouac. Tá? Ele nasceu em 12 de março na cidade de Lowell, em Massachusetts, filho de Léo Alcide Kerouac e Gabrielle Ange Lavesque, e filho caçula, 5 anos mais novo do que Gerard e 3 anos mais novo do que a irmã Caroline, chamada de Nin. Então Jack se formou na escola secundária de Lowell em 1939 e ele passa a cursar a escola preparatória de Horace Mann em Nova York em 1940 e em 41 começa a cursar a Universidade de Columbia até ele sair de lá, né? Bom, ele era jogador de futebol americano e ele ganhou a bolsa, né, de estudos porque ele se destacou como o jogador, né, como atleta, né? Mas ele acabou se machucando, né? Ele machucou a perna e ficou fora dos jogos logo no início da temporada, né? E Kerouac não aceitou bem essa derrota pessoal, ainda mais porque ele sempre alimentou uma autoimagem heróica, né, que ele tinha. E além do que houve uma briga com o treinador, né? O treinador obrigou ele a treinar mesmo com a perna lesada, piorando a situação dele. Então isso também ajudou a impulsionar a sua saída da universidade e coincidiu que na época também ele estava despertando aí ainda mais o interesse pela literatura, né? Então entre 1942 e 43 ele entra para a Marinha Mercante, né? E foi em 1944 que ele conheceu o Lucien Carr, né, Burroughs e também o Allen Ginsberg. Pouco depois ele escreve The Town and the City, que é o primeiro romance dele, e ele conhece o Neal Cassady, isso em 1946. Né? E foi a partir de 1947 até 1950 que ele faz as primeiras viagens, né? E faz os rascunhos para o On the Road. The Town and the City, cidade grande, cidade pequena, esse livro é publicado então em 1950, né? Ele ganhou uma certa notoriedade, o romance fez aí sucesso na época, né? E em 1951, em Nova York, ele escreve o manuscrito On the Road em 3 semanas, usando aí um papel teletipo, né? Bom, eu vou fazer um outro vídeo apenas sobre as obras do Kerouac, onde eu darei mais detalhes também, tá? Pelo menos sobre os livros mais importantes do Kerouac, né? Sobre a infância, a escrita e os seus sonhos, né, Kerouac traça o seguinte perfil, abre aspas. Tive uma bela infância, meu pai, homem absolutamente honesto e cheio de alegria, que azedou-se nos últimos anos por causa de Roosevelt e da Segunda Guerra Mundial. Era tipógrafo em Lowell. Perambulei dia e noite por campos e margens de rios, escrevi pequenos romances em meu quarto, o primeiro com 11 anos.
Mantive também longos diários acerca de meus mundos particulares, inventados por mim mesmo. Aos 18 anos, li a vida de Jack London e decidi ser aventureiro, um viajante solitário. Primeiras influências literárias, Saroyan e Hemingway. Mais tarde, Tom Wolfe. Moro com minha mãe, Gabriele. Ela leva uma espécie de vida monástica que tem me permitido escrever tanto como já escrevi. Mas também escrevo quando estou na estrada, como vagabundo, guarda-freios, exilado mexicano e turista na Europa. Minha família veio da Bretanha, na França. Meu primeiro antepassado norte-americano foi o Barão Alexandre Louis Le Bris de Kerouac, em 1750. Meu primeiro romance formal, The Town and the City, foi escrito segundo a tradição, trabalho longo e revisão constante. Em 1946 e 48, 3 anos depois de publicado, isso em 1950. Depois descobri a prosa espontânea e escrevi, digamos, The Subterrâneos, e em 3 noites eu completei então os Subterrâneos, e On the Road em 3 semanas. Toda a minha vida li e estudei sozinho, tenho as minhas próprias ideias e sou tido como um anjo vagabundo e maluco. Sempre considerei escrever meu dever na terra e também pregar a bondade universal. Não sou realmente um beat, mas um estranho solitário católico, louco e místico. Planos finais: solidão na floresta, escrever tranquilamente na velhice, doces esperanças de ingressar no paraíso. Fecha aspas. Então é um breve perfil, né, que ele mesmo escreveu. E, bom, o Gerard, o irmão mais velho, então, morreu em 1926, aos 9 anos, depois de uma infância muito fragilizada, né? Ele era muito doente. E o Gerard era considerado um santo pela mãe, né? E essa imagem foi passada para o Jack Kerouac. Com a morte de Gerard, o Jack se tornou então o centro da vida de Gabriele, né? E isso também fez com que o Jack sentisse culpa pela morte do irmão, né? Depois que o irmão faleceu, toda a atenção veio para ele, é como se ele estivesse tomando o lugar do irmão. Então isso lhe causou um certo trauma já na infância, né? Ele tinha uma adoração pelo o Gerard. A Caroline, a irmã, que é mais velha que ele, né? Ela saiu cedo de casa, né? Após um casamento que foi até meio contra a vontade da mãe também. E ela acabou então se casando cedo e saindo, ficando apenas o Kerouac com a mãe. O pai, né, o Léo Kerouac, ele perdeu a empresa com as enchentes que aconteceram na época, né, que transbordaram através do rio Merrimack, isso em 1936 também, aliado aí já com o problema da Grande Depressão. Então a família passou a viver uma instabilidade financeira, né? O Léo perdeu todo o seu patrimônio, né? E então a família começou a ter grandes dificuldades financeiras e o Léo Kerouac não conseguiu mais recuperar a estabilidade financeira, né? Depois dessa tragédia, e ele veio a falecer anos depois. Bom, o Kerouac, ele sempre teve uma imaginação poderosa, né? E uma memória muito boa, né? Mas também por ser, ele é conhecido também por ser um mentiroso patológico, assim, meio como Jim Morrison, né? Se bem que honestamente eu não sei se mentiroso é o termo correto. Eu creio que ao se tratar de um escritor, de um romancista como o Kerouac,
ele tinha que alimentar a sua vida com um pouco de ficção em contraposição à sua escrita, né, que sempre foi alimentada por sua autobiografia. Kerouac, assim como outros escritores e artistas, precisou então criar a sua própria lenda. Então, vida e obra se misturam. E ao conhecer Lucien Carr, que se tornou um grande amigo na época, né, uma das personagens mais trágicas da geração Beat, então o Jack se sentiu como um irmão mais velho, né, e protetor do Lucien Carr, que era 3 anos mais novo. Tanto que eles viviam brincando, né? Eles trocavam insultos como se fossem irmãos de sangue. E o Lucien às vezes chamava o Jack de Duluoz, que é o alter ego em vários livros, né, do Kerouac. O Lucien, ele dizia coisas do tipo, abre aspas, seu problema, Duluoz, é que você é um canadense safado, viado, sacana, filho da puta, um corno que devia ir tomar no cu lá pelos sertões de Manitoba, que é o seu lugar e o lugar da sua raça escrota, seu índio de merda metido a besta, fecha aspas. Ao que Jack respondia com uma voz fraca, não sou metido a besta. Então esses tipos de tratamento entre eles era muito comum, né? Esses tipos de brincadeira até, né? Então o Lucien Carr, ele estava sendo perseguido, já havia algum tempo, por um cara chamado David Kammerer, né? O David, ele era homossexual e ele estava apaixonado pelo Lucien Carr, né? E o que culminou numa tragédia, e mais tarde isso foi registrado em um livro chamado And the Hippos Were Boiling Their Tanks. E os hipopótamos foram cozidos em seus tanques. Acho que é essa a tradução aqui no Brasil, né? Saiu esse livro. Esse livro é um livro póstumo, né? Que veio ser publicado assim há pouco tempo atrás e ganhamos uma tradução aqui no Brasil. E nesse livro, que é um livro em parceria entre o William Burroughs e o Kerouac, nesse livro então há um relato do acontecido, né? Do que de fato aconteceu. E isso aconteceu no ano de 1944, né? Esse episódio também é contado no filme Kill Your Darlings, né? Aqui no Brasil veio traduzido como Versos de um Crime. Acho que tinha na Netflix, eu não sei se ainda está lá, mas é um filme de 2013, também é bem interessante, né? Eu vou ver se eu deixo o link aqui do trailer, no YouTube encontra pelo menos o trailer do filme. Bom, sobre isso eu também tenho um outro vídeo que eu quero falar, quando for falar das obras, ou do Kerouac ou do Burroughs, eu vou apresentar essa obra também, aí eu volto a falar um pouco mais desse caso. Mas enfim, com a morte do Kammerer, o Jack ele foi preso como testemunha material. Houve toda uma situação que eu vou explicar depois em outro vídeo, mas ele se complicou, né? Ele ajudou o Lucien Carr, mas acabou se complicando e foi tido como testemunha material e foi preso por isso. Da prisão ele telefona para o pai pedindo dinheiro, mas o Léo respondeu que nenhum Kerouac jamais se envolvera em assassinato e mandou Jack para o inferno. Então Jack ligou para Ed Parker, né, a sua namoradinha, e pediu ajuda para pagar a fiança, né? Ela já tinha intenção de ajudá-lo. Bom, a solução foi se casar com Jack, e assim conseguiria dinheiro mais fácil, né? Conseguiria o dinheiro emprestado da sua família. Então o Jack ele foi solto por algumas horas em uma tarde para se casar com a Ed Parker, né? O casamento aconteceu na prefeitura. Uma das testemunhas foi um detetive de polícia e a dama de honra foi a Cecily, que era namorada então do Lucien Carr, né? Os pais de Kerouac, Léo e Gabrielle até gostaram de ver aí o filho se casando, porque eles tinham esperança de que o casamento ajudasse o filho
né, o filho desgarrado, a se assentar na vida. Mas foi em outubro do mesmo ano, Jack acabou dando um adeus para a esposa, né, e voltou para Nova York de carona num caminhão. Então o seu casamento não chegou a durar nem 2 meses, né? O Kerouac aproveitou então do casamento justamente para sair da prisão, né? E o Burroughs, ele também foi envolvido como testemunha material. Só que ele conseguiu dinheiro fácil porque a sua família era abastada. Então ele conseguiu dinheiro da família e ele nem chegou a ser preso. Já o Lucien Carr foi condenado por homicídio culposo e foi preso, né? Nessa época também o Kerouac ele conheceu o Allen Ginsberg através da Ed Parker, né? E o Jack no início ele tratava o Ginsberg muito mal, né? O jovem Ginsberg, acho que ele tinha por volta de 18, 19 anos. Já no primeiro encontro, no apartamento da Ed Parker, Ginsberg tentou impressionar o Kerouac com uma frase de efeito, mas recebeu como resposta abre aspas, ora, cala a boca, seu merdinha, fecha aspas. E aí depois o Kerouac, depois de dizer isso, de responder isso para o Ginsberg, ele se virou para a Ed e perguntou, né, ei, cadê a minha comida? Né? Então o Allen, ele conseguiu superar esse primeiro encontro depois de muitos anos, né? O Allen Ginsberg ficou muito chateado, ele ficou até meio que traumatizado com esse tratamento, mas depois ele foi vendo o jeito do Jack Kerouac e tudo mais, que né, queria colocar aquela imagem de durão, de machão, né? Então o Jack Kerouac ele tinha essa postura, o típico machão, ou pelo menos ele se comportava como um. Mas a amizade entre os dois foi ficando fortalecida, né? Até porque o Jack estava em Nova York, sem grana, sem trabalho, perdido e vivendo uma espécie de nostalgia deprimente, né? E o seu único amigo era o Allen Ginsberg. E aí foi aí que o Allen escondeu o Kerouac no quarto dele, né, por algumas semanas. E o Kerouac então ficava no quarto do Ginsberg escrevendo, lendo os livros que o Allen trazia para ele, né, para o Kerouac, trazia esses livros da biblioteca de Columbia, né? Livros com as obras de Rimbaud, né, que era então o poeta preferido do Jack Kerouac, além de outros poetas como Yeats, também trazia obras do Huxley, do Nietzsche, entre outros escritores. E o Kerouac ele queimava tudo que ele escrevia naquela época, né? Sobrando algumas anotações que eram salvas, que acabaram sendo salvas pelo próprio Ginsberg, né? Então, era proibido que Jack morasse no quarto da Universidade da Colômbia, afinal, ele não era mais estudante da Colômbia, ele já tinha saído da universidade. Quando o reitor da universidade soube que Kerouac estava dormindo no quarto de Ginsberg, no prédio universitário, né, ele suspendeu Ginsberg também. Jack se mudou e foi morar com Burroughs em um apartamento na Riverside Drive, né, época em que o Burroughs começou a usar morfina, vício que foi descrito logo no início do seu primeiro romance, Junk, né? Também vamos falar isso depois quando se tratar aí do Burroughs. Mas foi quando o Jack conheceu o Neal Cassady, né, que ele se reacendeu, ele deu início ao seu período de viagens com o Neal Cassady, que daí veio resultar no romance On the Road. Agora, ao contrário do que muitos pensam, o Kerouac ele não foi o mais estradeiro dos Beats, na verdade foi o que menos viajou, né? Allen Ginsberg viajou muito mais, ele rodou o mundo. O Kerouac, além de toda aquela rota que ele seguiu em On the Road, fez algumas viagens, né, para a Europa, foi até Marrocos,
onde ele passou um período com Burroughs para ajudá-lo até na época, né, em que ele escrevia O Almoço Nu. E só. E, assim, no entanto, foi o Kerouac, foi através do Jack Kerouac que veio essa mística literária da estrada, né? Então essa mística de pegar carona, ela foi criada em cima do Kerouac e do Romance on the Road, né? E isso foi ampliado, essa imagem foi ampliada, né? Seguindo aí os passos do Jack London, Walt Whitman, Thoreau e de poetas zens como o Matsuo Basho, que foi um poeta famoso, né, um andarilho lá do Japão. Então o Kerouac meio que seguiu essa linha mística, né, de andarilho, mas isso foi ampliado dentro da mística beat, né, mas não significa que na realidade o Kerouac viajou tanto quanto se pensa, não. Outros beats viajaram bem mais que ele, o próprio Allen Ginsberg. O Gary Snyder, o poeta Gary Snyder, que era de fato um budista, né, no sentido mais formal da palavra, ele viveu em mosteiro, morou no Japão, viveu boa parte da sua vida, né, em viagens no Japão. O Gary Snyder, ele foi nomeado como Jeppy Ryder no livro Dharma Bums, né, Os Vagabundos Iluminados, que é um livro do Kerouac, acho que é de 1958. Então o Gary Snyder, nesse livro, ele profetiza a revolução das mochilas com a chegada dos hippies e da contracultura. E ele tem uma citação dele aqui no livro que é assim, abre aspas. Uma visão de uma grande revolução de mochilas, milhares ou até milhões de jovens americanos pela estrada com mochilas nas costas, que saem por aí escrevendo poemas que lhe vêm à cabeça sem motivo algum, fecha aspas. E de fato isso depois de um tempo, né, na década de 60 realmente começou a acontecer isso. Os jovens começaram a sair de casa com mochila, pegar carona e atravessar os Estados Unidos através dessa cultura da carona, né? Bom, duas coisas que nós precisamos entender aqui. Primeiro, é que os hippies receberam tudo de graça, de mão beijada, tá? 2 décadas antes, os Beatles, com todos os seus esforços, abriram caminho, afrouxaram as amarras para as novas gerações, né? Os Beatles afrouxaram, então, aquelas amarras daquela repressão, daquele estado mais conservador, mais tradicionalista, né? E os hippies, na verdade, eles eram filhos mimados e entediados de uma sociedade que voltava a prosperar em plena Guerra Fria, né? Então, por essa época, a sociedade americana já estava recuperada, economicamente recuperada, muito, prosperando muito. E os hippies, na verdade, são os filhos dessa sociedade próspera, né? Filhos mimados e entediados que resolveram viver de outro jeito, não como os pais, né? Mas viver de outro jeito. Agora, outra coisa é que não existe uma literatura hippie de fato, ou pelo menos não com essa importância ou com essa relevância, né? O movimento literário dessa época, na verdade, veio dos beats, né? Os beats, a geração beat foi que trouxe aí esse novo alento literário dentro do cenário americano, né? Na segunda metade do século XX. Mas os hippies, propriamente ditos, não tiveram um movimento literário, pelo menos não com essa força, né? Mas foram inspirados, foram influenciados pela literatura beat.
Bom, o Jack Kerouac, ele teve inúmeras mulheres, assim, a maioria foram aventuras que não tiveram importância, que nem não foram satisfatórias, né? Entre as mais fugazes tem aí o romance que ele viveu com a Adélia Morales, depois ela acabou se tornando esposa do Norman Mailer, teve a sua agente Everett High, né? Entre outras mulheres, né? E ele se enamorou também das mulheres de seus amigos, não apenas a Caroline Cassidy, que era a esposa do Nel Cassady, né? E Jack teve uma relação com ela, teve um caso, um triângulo amoroso, tá? E provavelmente foi a maior paixão do Jack Kerouac, foi a Caroline Cassady, né? Então a esposa do Neil. E ao mesmo tempo ele também teve uma relação com a Louanne Anderson, que era amante do Nel Cassady, né? Mas houve outras. Teve a Ellen Elliot, Celine Young, que eram namoradas do Lucien Carr, a Marianne Holmes, a Ginger Chase e por aí vai, né? E houve também aquelas mulheres míticas, né? Entre elas a prostituta junk, meio índia, né? Com o nome de Esperanza e que deu nome ao livro Tristeza. Ela é a protagonista do livro Tristeza. Bom, ele teve grandes amigas como Joyce Glassman, Ellen Weaver e Anna Lee, né? E a própria Caroline Cassady, ou Cassidy, né? Ela também se encaixa como uma companheira inseparável e leal, né? Que acompanhou ele até o final da vida. Ainda que distante, assim, ela sempre estava ou ligando para ele, em contato, né? Bom, e claro, teve as mulheres legítimas, as esposas. A primeira foi a Ed Parker, que o casamento não durou 2 meses. Depois teve a Joan Havert. E a última esposa foi a Stella Sampas, né? E que era a irmã do seu melhor amigo de infância. Acho que é o Sammy Sampas. Bom, sobre a segunda, a Joan Havert, ela teve uma filha com o Jack, né? Que ele nunca reconheceu como sua, né? Então, em janeiro de 1955, Joan Havert, ela levou o Jack até o tribunal para pedir pensão para a menina. Jack se defendia aos berros, dizendo que não tinha condições de ser pai da criança, que nasceu em fevereiro de 1952. E ele continuou negando e rejeitando a sua filha em público pelo resto da vida, né? Mas ele confessou em uma carta para Ginsberg que, dizendo que a menina se parecia com ele pelas fotos, né? E ele voltou a se defender pela última vez diante do tribunal, né? E ele só não foi preso porque ele apresentou um atestado médico provando que ele tinha flebite, né? Que ele estava doente, tinha febrite aguda nas pernas e não teria condições de ter um emprego fixo para sustentar a criança. O juiz aceitou a desculpa, embora de fato ele tivesse flebite, né? Mas o juiz aceitou a desculpa dele, mas em acordo fez com que Jack desse o seu nome à garota e em troca Jack pagaria apenas um pouco mais de $52 mensais para a mãe para ajudar a filha, né? Além dos $2.500 atrasados que ele veio a pagar, tá? E a questão foi encerrada aí, a Joan Havert não insistiu mais. Porém, a mãe do Kerouac continuou dizendo, né? Essa menina não é a sua filha, não é. Palavras aí então da Gabrielle Kerouac, que não aceitava a menina, né? Mais tarde, a própria Jean Kerouac, o nome dela era Joana Michelle Kerouac. A própria Jean Kerouac descreve como conheceu o pai. Abre aspas.
A primeira vez que eu o encontrei foi no Brooklyn, em Nova York, com a única finalidade de fazer um exame de sangue para saber se ele era meu pai. O resultado deu positivo. Ele tinha seus motivos malucos para negar a paternidade, sobretudo por medo de encarar os próprios sentimentos. Eu sabia que ele morava com a sua mãe quase a vida inteira e que, por isso, sobre vários aspectos, era quase um bebê. Fecha aspas. Então a Jean, ela teve uma vida trágica também. Ela acabou se envolvendo com drogas, com a marginalidade das ruas, né? O que deixou a sua saúde bem fragilizada, né? E ela escreveu romances também. Ela escreveu livros até muito sinceros e muito dolorosos, né, como Baby Driver e Train Song. E ela veio a morrer em junho de 1996. Ao contrário do pai, que sempre teve a ajuda da mãe nos piores momentos, a Jean, ao que parece, não teve sequer nenhuma ajuda, né, nos piores momentos dela. Ela não tinha para quem ligar, né? Bom, de todas as mulheres, a grande paixão da vida do Kerouac, né, a mulher de todos os momentos, aquela que o biógrafo Yves Buin, ou Buin, chamou de mestre de obras da sua sexualidade. Então eu estou falando da Gabrielle Kerouac, a mãe, a Méméré, ou Méméré, né, do Kerouac, a mãezinha do Kerouac. Então não importava para onde Kerouac fosse, né, sempre que se encontrava encrencado, né, ele ligava para sua mãe para pedir socorro. Isso significa que ele sempre ligava pedindo dinheiro, né, quando ele estava na pior e não tinha como voltar para casa. E ela acabava enviando dinheiro para o filho para que ele então pudesse voltar. E uma vez em casa, o Kerouac tinha tudo que um filho pode ter de uma mãe superprotetora. Tinha uma cama arrumada, tinha roupas limpas e passadas, toda a refeição servida na mão e assim por diante. A Gabrielle gostava do Neil Cassidy, mas odiava o Allen Ginsberg, né? No geral, ela acreditava que seu filho, o Jack, o pequeno Jack, era um bom menino, mas que estava andando com más companhias, né? Então é essa coisa de mãe, né? Daquela mãe super protetora, que não vê problema, não vê defeito no filho. O defeito está nos outros, né? E houve uma tensão entre o Burroughs e o Kerouac quando o Burroughs jogou isso na cara dele. O Burroughs disse, olha, por mais que você pegue a estrada, por mais que você se afaste aí com suas viagens, no final você sempre vai voltar para sua mãe. E era uma verdade. Então o Jack havia prometido cuidar de sua mãe até o fim, tá? Então tem isso também, ele se sentia meio que na obrigação de cuidar da mãe, porque a irmã, primeiro, o irmão mais velho, né, o Gerard, morreu na infância. A irmã saiu de casa muito nova porque casou. O pai faleceu. Então sobrou os dois e ele se sentia na obrigação de cuidar da sua mãe. Só que ele acabou fazendo disso uma prisão em que a própria Gabrielle se tornou o carcereiro, né? E como bem escreveu o poeta Michael McClure, né, ele diz o seguinte, abre aspas, Gabrielle tornou-se a guardiã das portas da vida de Jack e censora de sua correspondência e das ligações telefônicas e a administradora do seu dinheiro, fecha aspas. Então, a Gabriela, ela era aquela mãe super controladora, né, centralizadora e super protetora, e isso prejudicou muito a personalidade, prejudicou muito o amadurecimento emocional do Kerouac, né? E de fato, Jack jamais conseguiu cortar então o seu cordão umbilical. Jack foi infantilizado pela própria mãe, né? Hoje ele seria classificado aí como, né, a síndrome de Peter Pan, né?
E quando ele envelheceu muito mal, permanentemente bêbado, doente e frustrado. No livro Big Sur, isso fica muito claro, né? A decadência vertiginosa da última década de sua vida, né? Na década de 60. E a fama tinha contribuído muito com isso também, né? Então Jack teve que encarar o final de sua vida como um homem que não conseguiu lidar com o sucesso, estava insatisfeito consigo, insatisfeito com o desdobramento do que um dia foi a geração Beat, incapaz de constituir família, tampouco encontrou a paz, nem a menor sombra dela. E no livro Big Sur está registrado que a última gota d'água que fez toda a represa estourar foi a morte do Tyke, que era o gato de estimação do Jack, que ele tinha assim um verdadeiro amor por esse gato. Aliás, o Jack Kerouac, como outros beatniks, eram verdadeiros gateiros, né? O Burroughs era um outro exemplo. E ele sempre teve gatos na sua vida, né? Tanto que ele aprendeu a amar os gatos com o irmão dele, né? Então, ao receber a notícia da morte do seu gato, né? Ele recebeu a notícia através do Larry Ferlinghetti, ele desabou, né? Ele já estava mal, então, tipo, desabou. E aí ele foi encher a cara nos bares, aí depois ele viu que estava na pior, ele pediu ajuda para se afastar da cidade e ficar isolado por um tempo, né? Mas já era tarde, né? A queda continuava. O Kerouac, ele esperou tanto e sonhou tanto com o dia em que seria reconhecido como grande romancista americano, né? Ele depositou as suas fichas em On the Road, mas com a publicação do livro, o sucesso veio repentino, foi da noite para o dia, até porque esses anos anteriores, a fama de um movimento literário, de uma tal geração beat já estava fortalecida. Então, quando o romance foi publicado, em 1957, quando On the Road foi publicado, já tinha uma base, né? E o romance, então, se tornou uma espécie de bandeira do movimento, né? Do chamado movimento, que na verdade não é, falando estritamente, não é um movimento, mas daquela geração, daquele grupo de escritores, né, dos Beats. O On the Road se tornou então uma espécie de bandeira assim, representando esse grupo, né, de escritores, tá? E o On the Road, ele veio assim como uma espécie de bênção, mas também veio carregado com uma nuvem negra, né? E o primeiro sinal dessa fase sombria através do On the Road foi com o rompimento, né, com o herói do livro, o Neal Cassady. Então, todos sabiam que Dean Moriarty era o Neal Cassady, né? O Dean Moriarty do livro, né? A personagem do livro, todos sabiam que era o Neal Cassady, inclusive os agentes da polícia, né? De narcóticos, né? Ao receber os primeiros exemplares da editora, Jack presenteou Neal com um livro. E Jack descreveu a cena no livro Desolation Angels, né? Anjos da Desolação, que tem um trecho em que o Kerouac escreve o seguinte, abre aspas: com um exemplar do Road nas mãos, mesmo antes de ter olhado para ele pela primeira vez, automaticamente entrego para um exemplar para Cody, né, que é, afinal de contas, o herói desse pobre, louco e triste livro. Quando Cody, né, Cody Pomeroy, que é o Neal Cassady, quando Cody se despediu de nós, naquele dia, ele, pela primeira vez em nossas vidas, deixou sem me dizer até logo, olhando-me nos olhos, mas, em vez disso, desviou a vista de forma evasiva. Não consegui entender e ainda não entendo, mas sabia que alguma coisa estava destinada a não dar certo
e foi exatamente o que aconteceu. Então ele está dizendo que eles se despediram, mas ele percebeu que o Neo agiu diferente com ele, tipo, mal se despediu, mal disse adeus, nem olhou para a cara dele e saiu fora. E aí ele já percebeu que ia dar problema e realmente deu. Então o que acontece? Com a repercussão de On the Road, né, e com o cometa Kerouac brilhando no céu da América, o Neo, herói do romance, começou a cumprir uma pena de 5 anos de prisão, isso em maio de 1958, logo então, depois da publicação do livro. Ele foi preso em San Quentin por posse de maconha. Ele cumpriu 2 anos na prisão e ficou em liberdade condicional nos 3 anos seguintes. Isso porque os federais da Narcóticos ficaram na cola dele, né? Se passaram por amigos e em uma noitada, 2 agentes deram $40 para ele comprar maconha. O Cassidy, desconfiado, pegou o dinheiro e foi gastar com corridas de cavalo. Mesmo assim, os agentes o prenderam alguns meses depois, e isso afetou o resto da vida do Neo Cassidy, né? Na prisão, o Neo voltou-se para o seu antigo catolicismo, né? O que me faz lembrar muito do Verlaine, né? No seu apego ao catolicismo, quando ele foi preso, né? Depois aí do relacionamento escandaloso com Rimbaud. Né? Bom, o Neo ele passou a rezar novenas e pedir para ser libertado o mais rápido possível. Né? E a correspondência e a amizade com Jack Kerouac começou a se esfriar. Na prisão, Neo Cassidy escreveu para um jornalista dizendo, abre aspas, não estou interessado no livro de Jack ou na falsidade daquela curtição beat. Jack e eu nos afastamos ao longo dos anos. Sim, ele gostava de mim. Quero ver se gostava o suficiente para me mandar uma máquina de escrever. Fecha aspas. Então parece-me que Jack não atendeu ao desejo do Neo, né, e não mandou máquina nenhuma. Né? Até onde sei, ficou a ver navios. Ficou por isso mesmo. E a mãe do Jack, a Gabriele, proibiu que ele voltasse a andar com seus amigos e chegou a escrever para o Allen Ginsberg, o ameaçando ele e ao Peter Orlovsky, né, que companheiro do Allen Ginsberg, ameaçando o Allen Ginsberg dizendo que ela denunciaria o Ginsberg para o FBI e faria com que ele fosse preso, caso ele voltasse a procurar o seu filho ou citasse o nome dele em seus poemas sujos. E Jack permitiu que ela enviasse essa carta para o Ginsberg, que na época estava em Paris. Né? Mesmo que depois ele reclamou com a amiga dele, a Joyce Glassman, né? Ele disse, sou eu que estou comprando a casa e tenho 36 anos. Né? Então com o dinheiro do On the Road, ele ganhou um bom dinheiro, pôde comprar uma casa para a mãe, ele já estava com 36 anos na época, mas assim, ele, né? Mas ele concordou com ela, ele permitiu que ela mandasse a carta para não contrariá-la, né? E permitiu que essa carta chegasse até o Ginsberg. Então ele não tinha nem o que reclamar, né? Mas enfim, outros livros foram publicados na sequência de On the Road, né? Mas eles não chegaram assim ao mesmo patamar comercial, né? E aos poucos os livros foram deixando de vender. Né? O poeta e editor Lawrence Ferlinghetti sempre preferiu a prosa de Kerouac do que a sua poesia, da qual ele não via muito conteúdo. Né? Pelo menos na época, ele teve a oportunidade de lançar alguns poemas do Jack Kerouac, mas ele não gostou e não publicou. Né? Sobre a escrita do Kerouac, o Burroughs disse o seguinte, abre aspas, Jack sentava e escrevia por horas a fio. Escrevia à mão.
Ele sentava no canto e dizia: não quero ser importunado. O método de escrita de Kerouac funcionava para ele. Isso não significa que funcionaria para outra pessoa. Não funcionava para mim de jeito nenhum. Não escrevo daquele jeito, eu edito. Ele sempre dizia que a primeira versão era a melhor. Eu dizia: pode ser a melhor versão para você, não para mim. Produzo pelo menos 3 versões antes de chegar a uma ideia da forma. Ele estava, é claro, na tradição de Woolf. O método de composição era muito próximo. Era de fluência e escrita em alta velocidade. Naquela época, no México, sua teoria toda já estava bem desenvolvida. Quer dizer, produzir esboços com as palavras e a fluência e o uso da primeira versão, as primeiras palavras que lhe ocorriam. Fecha aspas. Então, Burroughs explicando, né, esse método do Kerouac, que por isso também de prosa espontânea, né, que escrevia e pronto, era aquilo, é o primeiro pensamento, o pensamento mais honesto, verdadeiro, né? Enquanto que o Burroughs, ele escrevia muito, reescrevia, editava, enfim, era um outro método que ele usava. E sobre o Kerouac, né, o jornalista Truman Capote, que ficou muito famoso com a frase que ele fez uma crítica, né, não só à geração beat, mas ao Kerouac, ele disse assim: isso não é literatura, isso é datilografia. E o Rex Holt, ao sentir que estava sendo deixado de lado pelos Beats de Nova York, passou a falar mal do grupo, especialmente do Kerouac. Então, em 1959, quando o livro de poemas Mexico City Blues foi publicado, Rex Holt, que foi mestre de cerimônia no famoso recital da Six Gallery, escreveu uma resenha detonando o livro do Kerouac, dizendo que aquele tipo de poesia separava os homens dos moleques, e que Kerouac era um moleque, e que não era capaz de escrever, e que era ridículo que ele apresentasse aquele livro ao público. Palavras, então, do Rex Holt. Bom, e alguns anos atrás, né, na nossa época aqui, eu não sei dizer exatamente, não me lembro agora que ano foi, mas foi coisa recente. Então, alguns anos atrás, a Marinha dos Estados Unidos revelou para um site de investigação policial relatórios médicos mostrando que, em 1943, o jovem Kerouac, de 18 anos, na época, foi dispensado do serviço militar no auge da Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos da dispensa era que Jack apresentava fortes tendências esquizoides, que ainda não atingiram a psicose, mas chegaram perto. Está escrito dessa forma nesse relatório médico. O documento também apresenta um diagnóstico que apontava traços de demência precoce. Bom, muitos falam que Jack Kerouac virou um barrigudo bêbado, decadente e reacionário nos últimos dias de vida. Peter Orloff, que se tornou então o companheiro constante, né, de longa data do Allen Ginsberg, ele disse o seguinte, abre aspas: Jack sempre dizia que detestava os comunistas e subiria em uma árvore com uma arma para atirar nos comunistas que chegasse perto, caso fosse necessário. Fecha aspas. Mas Burroughs, ele foi mais assertivo em destruir essa imagem que fazem, né, que veio a ser construída, essa imagem do Jack Kerouac dos últimos anos de vida, né, em ter se transformado em um reacionário radical. Ele sempre foi assim, segundo o William Burroughs, que escreveu, abre aspas: costuma-se dizer que Jack passou por algum tipo de mudança e se tornou mais conservador, mas ele sempre foi conservador. Essas ideias nunca mudaram, ele sempre foi o mesmo.
era uma espécie de dupla personalidade. De um lado, ele era um budista com um ponto de vista amplo, visando uma expansão, e de outro sempre teve as opiniões políticas mais conservadoras. Era violentamente contra o comunismo e qualquer tipo de ideologia de esquerda. Sempre esteve lá e nunca houve mudança ao longo de todo o tempo que conheci. Fecha aspas. Então o Burroughs dizendo que, olha, Kerouac sempre foi aquilo mesmo. Né? Ele não se tornou reacionário da noite para o dia, no final da vida, contra os hippies, a favor da guerra do Vietnã. Ele sempre foi aquilo, ele sempre foi, apesar da vida que ele levava, né, dessa vida desregrada, ele tinha as posições políticas deles muito claras, né? Então o Burroughs ressalta isso aí. Nos primeiros dias de fevereiro de 1968, Carolyn Cassidy ligou para Jack e contou que Neil tinha acabado de morrer, caído sob os trilhos no México depois de misturar álcool com pílulas para dormir. Kerouac não podia aceitar que o seu herói, o herói dos seus romances, estava morto. Ele encheu a cara nos bares de Lowell e foi preso. Passou a noite na cadeia antes da família soltá-lo com o pagamento da fiança. E foi em uma terça-feira de outubro de 69, né, um ano depois, que Jack finalmente encontrou o fim da sua jornada, né, o fim da sua estrada. Sua terceira esposa, Stella Sampas, depois de ouvi-lo vomitando no banheiro, percebeu que havia alguma coisa a mais, né? Tinha alguma coisa diferente, né? Diferente das outras vezes. Então ela chamou a ambulância que o levou às pressas para o hospital. Ele passou por uma cirurgia de emergência para conter a hemorragia abdominal, mas Jack não sobreviveu. E a biógrafa Anne Shatters escreveu o seguinte, abre aspas, seus livros são a prova de sua presença. O jovem Jack ainda vive em suas páginas, pronto para iniciar, correndo para a próxima aventura, enquanto houver pessoas que leiam a lenda de Duluoz. Fecha aspas. Bom, pessoal, eu acho que deu para conhecer um pouquinho do Jack Kerouac, né, do que foi. Teria muita coisa para falar, mas eu tentei sintetizar alguma coisa. O vídeo ficou extenso, não tinha como ser diferente. E eu vou fazer então um outro vídeo, o próximo vídeo, apenas falando das obras, pelo menos das mais importantes do Jack Kerouac. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo vídeo. Vamos continuar aí então, próximo vídeo, obras do Kerouac e Allen Ginsberg, com a coleção aí da White People, né? A Biblioteca Selvagem. E visitem a loja, visitem o perfil da White People, link aqui embaixo. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Whilst tee-kee-kee purl the birdies and mommums, mark and ululate moodily in this valley of peaceful firewood, in stacks that make you think of Oregon in the morning in 1928, when Back was home on the Range Lake, and his hunting knife threw away and went to sit among the ponderosa pines to think about love, his girl's bare bodice like a fennel seed, the navel in her milk bun. Shorty McGonigal and Roger Nulty held up the Boston Bank and murdered a girl in these old woods. And next you saw the steely green iron photograph in True Detective, showing black blotches in the black blotch running culvert by the dirty roadside, not Oregon at all.